É com muito gosto que nesta Semana da Responsabilidade Social da década da sustentabilidade, a Zero participa nesta organização da Global Compact Network Portugal e da APE, e realmente para nós é com grande satisfação termos nos próximos 55 minutos dois municípios que têm sido, sem dúvida, líderes na ação climática no que respeita quer à mitigação, ou seja, à redução de emissões de gases de efeito de estufa, quer no que respeita à adaptação às alterações climáticas. Os casos de Lisboa e de Lolé. De Lisboa temos a arquiteta Ana Cristina Lourenço, de Lolé temos o vereador Carlos Carmo, ambos intimamente ligados àquilo que tem sido o planeamento destas áreas, mas antes daí chegarmos, eu gostaria também de partilhar o meu ecrã para só fazer umas breves considerações. Eu penso que neste momento o devem estar a ver. Certo. Filipe, estão a ver? Sim. Ok, obrigado. Portanto, este é o programa para hoje. Todos nós temos muitas apresentações virtuais hoje em dia e muito trabalho, mais até do que se calhar se nós estivéssemos em tempo de pandemia e, portanto, o nosso objetivo é fazer apresentações relativamente curtas, de 15 minutos de cada um, eu ainda mais curto, e depois termos um breve debate de 15 minutos, uma conversa entre nós e tentarmos fechar a sessão ainda antes do meio-dia e meia. Ora, só dizer-vos que a Zero, desde o seu início, tem estado a acompanhar o trabalho nesta área das alterações climáticas, e vocês podem fazer também através das redes sociais, através do site da Zero, serem associados por 5 euros por ano. Esta é parte da publicidade introdutória que faz parte, mas gostaria, acima de tudo, de vos dizer que, no que respeita ao trabalho da Zero na área das alterações climáticas, nós vamos entrar numa fase absolutamente crucial. Só para vos dar um pouco ideia do calendário, não há este ano, por causa da pandemia, uma conferência das partes das Nações Unidas, como há todos os anos, a chamada COP. Deveria estar a ter lugar, aliás, devia ter acabado de ter lugar em Glasgow, na Escócia. Foi adiada para a primeira quinzena de novembro de 2021, mas a substituir esse evento começa esta segunda-feira um género de uma conferência informal que se vai estender quase ao longo de 15 dias. E, portanto, durante várias horas por dia, a partir da próxima segunda-feira, vamos ter as Nações Unidas a promover esta iniciativa. Queria-vos chamar depois a atenção de uma outra data absolutamente decisiva. Estamos a falar do Conselho Europeu dos dias 10 e 11 de dezembro, em que a Europa se espera venha a decidir qual será a sua meta de redução de emissões de gases de efeito de estufa para 2030. Em cima da mesa há uma proposta da Comissão Europeia de reduzir pelo menos 55% das emissões entre 1990 e 2030. O Parlamento Europeu tem uma meta mais ambiciosa de 60%, sem contar, aliás, com as florestas, com aquilo que se chama as alterações do uso do solo, também nesta contabilidade. E depois vamos ter no dia, e portanto vamos ver que decisão é que será tomada. A Europa deveria entregar até ao final do ano as suas contribuições, aquilo que se chama as suas contribuições determinadas, que faz parte do Acordo de Paris,
portanto, com este novo grau de ambição, que atualmente é apenas de 40% de redução entre 1990 e 2030, portanto, a Europa deverá entregar esse documento até ao final do ano. Não sabemos se haverá consenso ou não. Muito provavelmente este é um assunto que vai ser negociado entre o Conselho Europeu e o Parlamento pela presidência portuguesa, onde já sabemos que uma das prioridades é a adaptação às alterações climáticas. Portanto, o clima, nas próximas semanas e durante o próximo semestre, vai ser um dos temas cruciais. Só para finalizar, no dia 12 de dezembro, faz 5 anos da assinatura do Acordo de Paris. E da aprovação, digamos. Depois houve uma assinatura formal uns meses mais tarde. E aí haverá uma cimeira para a ação climática que está a ser organizada pelas Nações Unidas com o Reino Unido, com a Itália, com mais alguns outros países, durante o dia inteiro, uma cimeira de alto nível, nesse sábado, dia 12 de dezembro. É este tipo de acompanhamento que nós temos feito, que vai desde a parte política até à parte municipal, a ação das pessoas, no dia-a-dia, e neste acompanhamento eu gostaria de vos chamar a atenção para o projeto Unify. O projeto Unify é um projeto LIFE europeu, onde nós estamos a acompanhar com estas organizações de toda a Europa os planos nacionais de energia e clima, que estabelecem metas, portanto, para cada um dos países, e estratégias a longo prazo, isto é, para 2050, dado que os PNEC são apenas para 2030, bem como a programação dos fundos da União Europeia. Este, para nós, é um projeto extremamente importante, há 3 anos, e que gostaríamos de vos dar nota, aliás, porque o envolvimento dos municípios também é um aspecto relevante. Como vos dizia, nós, em relação aos planos nacionais, estudamos e avaliamos 10 dos Estados-membros, e essa, aliás, foi até uma das tarefas já desenvolvida em parte pela Zero. Depois, o nosso objetivo é garantir que os vários planos de ação, nomeadamente para a energia sustentável e clima, tenham o nosso apoio na sua implementação através dos municípios. E, por último, o orçamento da União Europeia, que junta aqui o chamado Fundo de Transição, que já estava decidido na fase pré-pandemia para permitir, por exemplo, que muitos países, incluindo Portugal, deixem de usar os combustíveis fósseis e passem para as energias renováveis e para os investimentos em eficiência energética, e, por outro lado, também um bom uso dos fundos associados agora à crise pandémica. Sem mais delongas, vamos passar a quem realmente tem o protagonismo, ou deverá ter o protagonismo nesta sessão, e eu daria a palavra, de acordo com o que está estabelecido, aliás, no programa, daria a palavra ao vereador Carlos Carmo, da Câmara do Olé, para nos falar da política de ação climática, e depois segue-se então o caso do município de Lisboa. Sr. Vereador, por favor, 15 minutos, se conseguir, seria excelente. Muito obrigado, Francisco. Bom dia a todos e um agradecimento especial à Zero por ter convidado o município de Olé para podermos, mais uma vez, comunicarmos e demonstrarmos o trabalho que estamos a fazer nesta matéria. Obviamente, e com a devida justificação, que por mérito próprio, obviamente, porque é um grande mentor desta nova forma de fazer política autárquica, o nosso Presidente da Câmara, o Dr. Vítor Aleixo, era ele que deveria estar aqui, mas por questões de agenda não consegue estar. Manda um abraço a todos e pediu-me a mim que fizesse aqui a apresentação do trabalho que nós temos vindo a desenvolver desde 2013 até aos dias de hoje. Portanto, eu vou cumprimentar a doutora Ana Cristina da Câmara de Lisboa e a doutora Filipa Alves e os demais presentes que estão aqui nesta sessão. Portanto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, vamos ver se isto funciona da forma como deveria funcionar. Vamos ver se isto será assim, permitir. Penso que estejam a ver já a apresentação. Sim. Sim, portanto, então,
basicamente, portanto, o município de Olé, desde o início do mandato anterior, portanto, desde 2013, que nós consideramos, quando tomámos posse, que as alterações climáticas, quando muito pouco se falava ao nível autárquico desta temática, definimos como uma meta de trabalho autárquico preponderante, sendo que definimos, e era já muito abordado, como um desafio responsabilizante para o século XXI. Esta é a nossa trajetória ao nível da política local de ação climática, portanto, como eu referi desde 2013, que há uma predisposição política para abordar este tema. Felizmente, e foi também aqui um ponto fundamental, o convite que nos foi lançado por um consórcio para nos juntarmos ao ClimaAdapt PT ponto local, do qual, juntamente com 26 municípios, estivemos na gênese de uma rede que já está neste momento a ser constituída enquanto associação, mas nesse conjunto de municípios fomos os primeiros a terminar uma estratégia local de adaptação às alterações climáticas e que tem vindo a evoluir e, com mais à frente, irei também explanar. Portanto, até na orgânica da Câmara Municipal, desde 2018, que demos corpo a um trabalho que gostaríamos que o conjunto de técnicos da Câmara se focassem exclusivamente naquilo que é o trabalho de adaptação às alterações climáticas. Portanto, 2018, com a constituição de uma unidade orgânica, portanto, uma unidade operacional, evoluiu na sua denominação juntando-se à economia circular e hoje é uma divisão, portanto, subiu de estatuto, já é uma divisão da ação climática e economia circular. Portanto, e nós, obviamente, com esta política de ação climática, pretendemos adaptar e aumentar a resiliência do território e das suas populações às consequências da emergência climática. Portanto, a adaptação, a mitigação, a gestão e conhecimento, portanto, nas várias valências, como podem verificar, da água, à energia, à mobilidade, sustentabilidade, território, portanto, e a economia circular. Na nossa política local de ação climática, portanto, no âmbito da nossa estratégia, foram definidas 28 medidas de adaptação que hoje posso já dizer que dessas 28, cerca de 16 já estão a ser cumpridas em vários níveis e sendo que as restantes também já temos um cronograma para que todas elas, muito em breve, tenham medidas concretas de adaptação ou de mitigação no âmbito desta estratégia. Como eu referi, esta estratégia portanto, que finalizámos, definiu linhas orientadoras e era importante passarmos para um nível seguinte, e esse nível seguinte seria a elaboração do nosso Plano Municipal de Ação Climática, ou seja, evoluir da estratégia do conhecimento para a ação em concreto. Estamos neste momento na fase já final deste plano. Pretendemos que até final deste ano, portanto até dezembro, o plano esteja finalizado para ser apresentado publicamente, portanto, evoluindo de uma estratégia para um plano municipal de ação climática. Na mesma linha, e porque é o trabalho que tem sido desenvolvido por esta equipa de jovens técnicos, que fomos não só internamente, mas externamente recrutando para trabalhar nesta área específica, temos vindo a desenvolver diversos planos e este é um deles, o Plano Municipal de Contingência para Períodos de Seca, que também já está numa fase bastante avançada de concretização, também no final deste ano, e que pretende aumentar a capacitação do município na resposta a períodos de seca. Como sabem, apesar de já ter chovido alguma coisa cá para o Algarve nos últimos tempos, mas, obviamente, como sabem, não é suficiente e temos um problema grave na questão da seca e na questão da falta de água. E que muito nos preocupa, obviamente, e que até a nível da região está a ser feito um trabalho muito assertivo nesta matéria. Outra das valências tem a ver com o nosso Observatório Municipal de Ambiente e Território, portanto, foi uma das medidas que implementámos, onde podemos, numa plataforma eletrónica, ter um conjunto de indicadores e informações atualizadas e relacionadas com os vários serviços municipais, bem como
de outras áreas do nosso território, portanto, que tem sido uma ferramenta bastante útil de consulta para diversas áreas do nosso município. Outro estudo que tem sido preponderante, e eu chamo a atenção a este estudo, que além de Lisboa, Lolé é o único município que neste momento tem um estudo de avaliação da subida do nível médio das marés. Portanto, esse estudo foi feito pela equipa do professor Carlos Antunes, demonstrou-nos a vulnerabilidade que todos já nós sabíamos da nossa costa, da costa do nosso concelho, e que agora, mais numa segunda fase, está a ser finalizado, portanto, a cartografia de risco. Se não fosse o Covid, ela já estaria finalizada, mas está já também numa fase bastante avançada, e que este estudo já motivou uma nova forma de fazer política no ordenamento do nosso território na nossa linha de costa. Podemos dizer, e é público, o município já decidiu por 2 vezes tomar medidas suspensivas do PDM, tendo em consideração, portanto, projetos que haviam em áreas muito próximas da nossa costa, porque com este estudo não podíamos ficar indiferentes. E quero dizer que até obras municipais, nomeadamente o mercado municipal da cidade de Quarteira, do qual o projeto já estava pronto, finalizado, foi reavaliado tendo em consideração este estudo, e esse próprio projeto foi refeito tendo em consideração esta avaliação de risco da subida do nível médio das marés. Em jeito de rodapé, isto já está perfeitamente enraizado nos promotores de projetos urbanísticos para o nosso concelho, e este estudo já é muitas vezes requisitado, já é muitas vezes solicitado o contacto com a equipa técnica, porque são os próprios promotores que hoje em dia já querem utilizar este estudo para redesenhar os seus projetos próximo aqui da nossa costa. Portanto, estamos a fazer pedagogia, e é muito importante este estudo, que vem mudar toda a informação que nós tínhamos, que já era de senso comum, mas agora com a base científica necessária para reordenarmos e, cada vez que intervimos no nosso espaço público, temos este estudo em consideração. Depois temos um trabalho que já é visto no terreno. Fomos um dos municípios que aderiram a um fundo, aliás, a um projeto do Fundo Ambiental, de uma candidatura para laboratórios vivos para a descarbonização. Portanto, tínhamos que definir uma área onde houvesse uma elevada pressão urbanística, uma elevada pressão populacional e uma intensa circulação automóvel. Então, na cidade de Quarteira, num trecho, numa das avenidas principais, em que estão aí alguns dados porque é que definimos essa área, estão a ser implementados um conjunto de medidas, de novas soluções tecnológicas, de medidas de alteração do comportamento de circulação, desde a criação de uma ciclovia, desde estações meteorológicas para medir a qualidade do ar, desde medidas ao nível da eficiência hídrica, com a instalação de sistemas de rega inteligentes para diminuir o consumo de água, utilizando somente aquilo que é essencial. Portanto, uma panóplia enorme, portanto, uma candidatura no valor de cerca de 409 mil euros, e que está neste momento já numa fase bastante adiantada, para não dizermos quase finalizada, faltando 1 ou 2 pormenores, porque vamos querer testar ali um conjunto de soluções para depois transpor para diversas áreas do nosso território. Portanto, aqui estão alguns exemplos de muitas das medidas que implementámos, não só fisicamente, mas também ao nível da sensibilização, e teve um impacto nesta comunidade da cidade de Quarteira. Outros dos projetos que nós temos vindo a implementar, portanto, aderimos a uma rede de municípios que implementaram medidas para diminuir aquilo que é o uso automóvel dentro dos centros das cidades e motivar a mobilidade pedonal, se podemos dizer dessa forma, portanto, utilizando formas mais suaves de mobilidade dentro das cidades. Lolé foi a primeira no nosso município, a primeira cidade. Nós temos, portanto, é um município que tem 2 cidades, Sete Concelho e a cidade à beira-mar, que é a Quarteira, e já implementámos também esse sistema de comunicação, que basicamente é sensibilizarmos as pessoas
que as distâncias muitas vezes que pensamos que são grandes, faz-se em poucos minutos e se calhar ainda menos, em menos tempo do que se usássemos o automóvel, portanto, diminuindo também aí aquilo que são as emissões no uso dos automóveis nos centros das cidades. Portanto, são também 2 exemplos daquilo que já fazemos no nosso município. Depois, aquilo que obviamente é o reforço dos espaços verdes. Sabemos da importância de crescermos aquilo que são os espaços verdes. Estamos neste momento a elaborar um plano da estrutura urbana e periurbana do Conselho, aliás, de 3 zonas urbanas do nosso Conselho, Lolé, Quarteira e também na freguesia de Almancil, e estamos também a promover soluções e iniciativas de sustentabilidade em meio urbano, nomeadamente com as hortas sociais que já existem na cidade de Lolé, mas agora mudando o paradigma, transformando para aquilo que são as denominadas hortas urbanas, que complementam entre a vertente social, a vertente comunitária e a vertente pedagógica, e um projeto que está a ser neste momento desenvolvido na cidade de Quarteira, onde vamos atribuir mais de 44 talhões para hortas urbanas nesta cidade. Depois, um conjunto de projetos ao nível da sustentabilidade e da economia circular, portanto, temos o Lolé Criativo, o Lolé Design Lab, portanto, e eu chamo a atenção para o Lolé Criativo, porque fomos recuperar um conjunto de saberes ancestrais que estavam neste momento a desaparecer e que, através de formações, colocámos novamente à disposição das pessoas a empreita, o caldeireiro para fazer as cataplanas, portanto, e outras atividades que estavam neste momento, que eram passadas de geração em geração e que estavam a desaparecer, e nós fomos recuperar, e neste momento temos vários espaços na cidade onde fazemos formação e temos à disposição das pessoas esses produtos. Portanto, numa ótica também da economia circular. Depois também fomos um dos municípios, e isto mostra muito bem a atitude que nós temos perante este tema das alterações climáticas e do impacto que tem na nossa vida comunitária. Portanto, fomos um dos municípios que aderimos como projeto, como município piloto, num conjunto de 8 municípios, para a construção da plataforma ODS Ponto Local, que foi recentemente apresentada, e todas as nossas iniciativas, todos os nossos projetos estão diretamente indexados, e passamos muito esta mensagem internamente à estrutura municipal para a indexação e a comunicação daquilo que fazemos com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Portanto, mais uma das medidas que temos em cima da mesa. Depois, provavelmente, um dos grandes projetos, ou um dos maiores projetos estruturantes, eu vou arriscar dizer que para o Algarve, que é o nosso projeto de aspirante a Geoparque da Unesco, com o projeto Algarvensis. É um geoparque que começou a nascer esta candidatura, portanto, esta candidatura aspirante, que já somos, somente no Conselho de Lolé, mas depois percebemos da amplitude e da projeção que isto podia trazer para o interior do Algarve, para as populações e para aquele território que fala-se muito na desertificação e fala-se muito em políticas, como é que podemos recuperar pessoas para esses territórios cada vez mais abandonados, porque as pessoas pretendem e preferem dirigir-se para o litoral, onde existe mais desenvolvimento económico, mais emprego, e então este projeto, que já congrega 3 municípios, Lolé, Silves e Albufeira, já é uma realidade, já estamos na posição de aspirante e acreditamos que iremos ter a chancela da Unesco nesta candidatura, e que mesmo não tendo a chancela da Unesco, já estará enraizado aquilo que será um projeto estruturante para desenvolvermos o nosso interior e, obviamente, perfeitamente indexado naquilo que são as políticas ambientais do nosso município. Depois nós temos uma atitude bastante próxima das escolas, passamos muito a mensagem da importância das crianças perceberem que podem ter um papel preponderante na proteção do meio ambiente. Portanto, temos muitas iniciativas pedagógicas, peças de teatro, produção de coreografia própria ou até em parceria com outras entidades. Portanto, aqui estão alguns exemplos. E depois, um dos constrangimentos que a pandemia nos trouxe, porque essa imagem que está aí com um conjunto de pessoas
que pousaram para essa fotografia. Isto basicamente estamos a falar dos maiores promotores de festivais do nosso país, que se juntaram-se num projeto que se denominava Declara Ação, em que foi assinado um compromisso para que em todos esses festivais, do qual o município está inserido com o seu Festival MED, do qual tem tido uma política bastante ativa em medidas de sensibilização ambiental e de medidas concretas integradas na organização deste festival, que já nos valeu alguns prémios nessa matéria. Esta ação acabou por não ter consequência, porque depois apareceu a pandemia, mas que era uma ação que iria provavelmente mudar muito aquilo que é a opinião das pessoas quando vão aos festivais, perceber que eles próprios têm uma visão diferente, não só o festival com a música e com o bom momento que podem passar, mas também aproveitar esse momento de grande afluência de pessoas para fazermos aquilo que é a nossa sensibilização ambiental. Depois, obviamente, internamente, ao nível do nosso regulamento de organização e edificação, já foram incluídas um conjunto de regras que estão indexadas às alterações climáticas, portanto, em várias valências, de uma forma bastante elástica e horizontal, temos vindo a implementar um conjunto de alterações a nível estrutural no município. Depois, há um trabalho muito próximo, que não podia ser de outra forma, com a nossa Proteção Civil Municipal, em que, em diversas áreas, diversas valências, tem trabalhado muito próximo com a nossa equipa de ação climática, e hoje já há uma consciencialização que aquilo que é somente a defesa da floresta contra incêndios não pode estar dissociada das alterações climáticas. Portanto, há um trabalho bastante próximo e temos neste momento, posso até aqui anunciar quase em primeira mão, uma nova visão, mais um capítulo que abrimos nesta nova forma de fazer política. Estamos neste momento numa fase já inicial de uma estratégia para a floresta e para a biodiversidade, porque nós temos que reocupar a nossa floresta, temos que ter uma visão para a reflorestação da nossa floresta com critério e tendo em consideração aquilo que são as alterações climáticas. Depois, uma dos compromissos, ao fim e ao cabo, que tivemos que assumir com a implementação da nossa estratégia foi a criação de um Conselho Local de Acompanhamento. Este Conselho Local, que começou de uma forma bastante mais circunscrita à organização do município e algumas empresas municipais, foi crescendo e hoje temos um Conselho Local em que teve o seu auge com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o João Pedro Matos Fernandes, em que no último Conselho tivemos cerca de 320 participantes, já estão incluídas 53 entidades, onde fazem o acompanhamento da implementação da estratégia, e posso dizer que também, derivado deste Conselho, já foram até propostas, medidas e projetos, alguns deles já implementados. Está aí uma fotografia de um projeto inovador, que é um projeto de autoconsumo de energia renovável numa escola, ou seja, em que foram instalados, basicamente, circunscreve-se à instalação de painéis fotovoltaicos, que fez com que a fatura energética daquela escola baixasse consideravelmente, e a diferença entre aquilo que era o consumo energético e o custo e a poupança que hoje é gerada, foi criado um fundo onde é a própria comunidade escolar que decide quais são os investimentos que devem ser feitos nessa escola, tendo sempre como matriz a vertente ambiental. Portanto, mudarmos, nem que seja todas as luminárias da escola para a tecnologia LED, desde a questão da climatização. Portanto, é mais um projeto que nasceu numa escola do interior do Concelho de Olé e que hoje já vamos ampliar para mais um conjunto alargado de escolas do nosso concelho. Portanto, isto basicamente é o projeto que eu estava a falar. Portanto, é a instalação de uma central fotovoltaica, tem um retorno do investimento em 5 anos, motivou, obviamente, a redução de emissões de CO2, a utilização de energia limpa, e depois a poupança é investida em novos projetos de transição energética. Portanto, e neste momento tem o seu efeito multiplicador da importância da transição energética, e que tem um envolvimento muito forte dos docentes desta escola e também dos alunos, dada a sua importância. Depois, obviamente, o que eu falei no início, fomos um
dos pioneiros no projeto Climadap local, deu origem a uma rede informal, que é a rede local de adaptação às alterações climáticas, e, por muita satisfação nossa, fomos convidados na altura a assumir a presidência do Conselho Coordenador da rede, através do nosso presidente Vítor Aleixo, que temos sido um dos dinamizadores desta rede, que já reuniu diversas vezes, já organizou diversos seminários e agora está neste momento numa fase já de constituição de uma rede formal, através de uma associação, porque o objetivo é crescer cada vez mais para outros municípios a adesão a esta rede. Depois temos uma série de iniciativas de disseminação daquilo que é a nossa política. Eu não vou, porque sei que o meu tempo já deve estar praticamente a finalizar, se isso já não ultrapassei, portanto, diversas formas de comunicação que temos implementadas, portanto, e termino dizendo, e utilizamos sempre esta frase do nosso secretário-geral da ONU, portanto, do António Guterres, dizendo que as alterações climáticas estão a avançar mais rapidamente do que nós. Portanto, salvar o planeta é a batalha das nossas vidas e quando se pensa que a ação individual não tem impacto nenhum, nós temos que pensar global sim, mas agir local, porque se assim não for, não conseguiremos cumprir os nossos objetivos. E é para isso que o município de Olé está a trabalhar e a fazer o seu papel e a tentar contagiar outros municípios para que nós, em conjunto, possamos ser o motor da transição do novo modo de vida que é necessário implementar para estarmos capacitados para as alterações climáticas que estão aí. Muito obrigado pelo tempo que utilizei e se excedi-me, peço desculpa logo por isso. Eu deixei de ouvir. Ver se eu consigo. Sim, Francisco, não te estamos a ouvir. Não. Portanto, eu agora só tenho que tirar aqui a partilha do meu ecrã. Vamos ver. Exatamente, já está. Muito obrigada, Sr. Vereador. Realmente o trabalho do OE tem sido exemplar e que todos os municípios realmente acompanhem a vossa iniciativa e o vosso exemplo de realmente todos em conjunto, não é? As organizações privadas com as universidades que estudam estas questões e que nos alertam para estas problemáticas. Portanto, temos todos realmente de trabalhar em conjunto e perceber que realmente o caminho tem que mudar e temos que evoluir para encontrarmos uma nova sustentabilidade. Sem mais delongas, vou passar a palavra à Ana Cristina Lourenço, a diretora do Departamento de Ambiente e Ação Climática. O termo não está correto, de certeza, peço desculpa, senhora arquiteta, mas passo-lhe a palavra para nos mostrar o exemplo de Lisboa na sua atuação também que tem tido nesta temática. Começo por felicitar a iniciativa, agradecer muito o convite, saudar todos os participantes, saudar a Olé, grandes companheiros de jornada, saudar a Zero também por nos acompanhar nesta aventura da ação climática. É uma grande responsabilidade falar da experiência de Lisboa, mas vou tentar dar-vos uma visão do percurso da adaptação às alterações climáticas. Vou basicamente falar dentro do grande universo que é a ação climática, vou fundamentalmente focar-me na questão da adaptação. Relembrar só o contexto em que Lisboa opera, portanto, Lisboa, cidade capital, com uma grande proximidade e relacionamento com o Oceano Atlântico, com o estuário do Tejo, a sua situação de capital confere características também especiais. Eu gosto de trazer este mapa demonstra-nos muito claramente a responsabilidade da ação humana no desenvolvimento do território e as consequências que isso tem hoje para o desempenho dos territórios em termos também da ação climática. Na realidade, se nós observarmos aqui nesta imagem, vemos
a forma como a cidade se expandiu, a construção se expandiu, a ocupação do território, a impermeabilização do território, que aconteceu massivamente durante um século, portanto, na sequência da industrialização. Ora, esta realidade estendeu-se a toda a área metropolitana e hoje faz parte deste quadro em que nós temos que agir. Relembro a grande extensão ribeirinha que a cidade tem, e algumas questões muito especiais, nomeadamente uma população bastante envelhecida, um edificado bastante envelhecido também, uma grande dinâmica de população ativa pendular, que faz com que a cidade quase que duplique diariamente a sua população. Em termos de dados geográficos, perdão, nós temos um clima temperado com forte influência mediterrânica, o que já desde si nos conduz a uma certa variabilidade, não é, com a qual nós temos que interagir, e a condição da configuração do terreno. Portanto, este modelo digital do terreno demonstra-nos que o conjunto de pequenas colinas que bordejam uma extensa faixa ribeirinha estreita e depois toda uma região interior de peneplanáltica que se vai estender pela área metropolitana, confere um desempenho ecológico que, associado às características do clima temperado com influência clara mediterrânica, nos determina todo o quadro de ação que nós temos que ter em consideração na adaptação às alterações climáticas. As alterações climáticas têm sido para Lisboa um percurso, aliás, que o Lolé também assinalou, um percurso que nós gostamos de balizar em 2008 com a adesão pioneira ao Pacto dos Autarcas, mas que é pautado por alguns momentos importantes, pelo próprio acompanhamento da evolução do próprio Pacto, que passou em 2016 a incluir as questões do clima, e momentos importantes como a nossa adesão ao projeto Clima Adapto Local, no âmbito do qual também nós fizemos uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, que a Câmara aprovou e a Assembleia Municipal também em 2017. Depois, o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima em 2018. Toda a dinâmica em torno da candidatura à Capital Verde, que foi distinguida, e este ano que é o ano dos paradoxos, Lisboa é Capital Verde, e como resultado de todo esse esforço que a cidade tem feito nesta área, o nosso envolvimento também no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, em 2019, e mais recentemente a adesão ao grupo C40, das cidades C40, no âmbito do qual nós estamos a ultimar o Plano de Ação Local, o Plano de Ação Climática, que não é mais um plano, mas sim a evolução de todo um conjunto destes instrumentos estratégicos e de ação com os quais nós nos vamos enquadrando neste percurso. Este percurso que permite hoje Lisboa ter uma visão clara que é partilhada por todos, numa cidade neutra em carbono, em 2050, e com ações muito concretas já definidas para 2030, uma cidade resiliente e inclusiva, adaptada no presente e que está a preparar o futuro. Este percurso tem sido feito sempre em rede colaborativa. É fundamental a nossa participação em redes nacionais, redes internacionais. Eu poderia também aqui salientar o papel da rede Adapto Local, mas do Covenant of Mayors, dos C40, enfim, todas elas que nos têm permitido aferir princípios, partilhar experiências e que são fundamentais neste percurso. Compromissos que também são compromissos internos, como o compromisso da ação climática 2030,
que é um compromisso de envolvimento de toda a comunidade. Agora, Lisboa adapta-se exatamente a que quadro de vulnerabilidade e risco. Ora, as projeções climáticas apontam para o aumento da temperatura, a diminuição da precipitação média, a subida do nível das águas do mar e um aumento de fenómenos extremos, nomeadamente de que associam a precipitação intensa com tempestades de vento e rajada. Ora, este quadro tem impacto direto no funcionamento da cidade, das suas infraestruturas, nos seus equipamentos, com eventualmente danos materiais nessas infraestruturas, condiciona a mobilidade, afeta o dia-a-dia da população, tem impactos adversos na saúde, através, por exemplo, da poluição do ar, nomeadamente nas questões relacionadas com o tempo quente, alterações na biodiversidade, escassez de água e, portanto, tudo isto nos permite visualizar o largo espectro de efeito destes impactos. Em termos se considerarmos a matriz de risco, as projeções climáticas apontam que o tempo quente será a maior preocupação crescente até ao final do século XXI, logo seguida de uma grande preocupação com o aumento dos fenómenos climáticos extremos, sobretudo pela sua magnitude. Ora, este quadro de preocupações levou-nos a elencar um conjunto de medidas de mitigação e adaptação, que são medidas organizadas setorialmente, portanto, de uma forma vertical, digamos assim, algumas mais vocacionadas para a adaptação, outras mais para a mitigação, como podem ver aqui neste slide, a atuação nos edifícios, nos transportes e na mobilidade, na energia e produção local, nos resíduos e nas águas residuais, que são questões mais ligadas à mitigação, e depois do lado da adaptação, a infraestrutura verde, a infraestrutura azul, portanto, com toda a problemática associada do recurso da água, as medidas espacializadas nas políticas de ordenamento do território e a ação para garantir a segurança de pessoas e bens. E depois temos duas áreas transversais fundamentais, que são a capacitação, o investimento nos sistemas de informação e a área da governação e da cidadania. Contudo, e apesar de hoje estarmos aqui a conversar mais sobre as questões da adaptação, nós hoje temos a clara noção de que a mitigação e a adaptação se completam. Não vou alongar-me sobre o desenvolvimento destas medidas setoriais, temos aqui só o destaque para algumas medidas na área da adaptação, a infraestrutura verde, à água, no que diz respeito à questão da reutilização, aos programas de eficiência hídrica, às soluções de base natural, muito ligadas com a infraestrutura verde, e depois no ordenamento do território, a espacialização de medidas tais como a preocupação com a adaptação da frente ribeirinha, a adaptação do espaço público e os projetos de interligação com a área metropolitana de Lisboa, muitos deles frutos do plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas, que nós estamos neste momento a pôr em prática e a desenvolver. E, por outro lado, depois, os planos de prevenção e emergência para garantir a resposta e a segurança às pessoas e bens. No caso das medidas transversais, gostaria de salientar a capacitação e os sistemas de informação, com todas as redes de partilha boas práticas, com campanhas para melhor conhecer o desempenho da cidade, campanhas de medição, desde a qualidade do ar, portanto, todo um conjunto de mecanismos que a Câmara neste momento está a investir para que sejam visíveis e do conhecimento de todos e acessível a todos os que trabalham e os que querem estar informados.
Por outro lado, a governação e cidadania, que tem, digamos, um ponto alto na questão do compromisso na ação climática, cuja dinâmica foi muito perturbada pelo Covid-19, portanto, por todas as condicionantes da pandemia, mas que Lisboa não desistiu, estamos a alavancar esse compromisso que o Sr. Presidente da Câmara anunciou no lançamento da Capital Verde 2020, perdão. Além desta iniciativa, o orçamento participativo verde, as compras públicas sustentáveis, o cofinanciamento de projetos, portanto, e as campanhas de sensibilização, são tudo áreas em que a Câmara de Lisboa está a investir fortemente. Como eu já referi há pouco, as medidas e as ações da mitigação e da adaptação, elas são complementares e geram benefícios e externalidades para além da estrita ação da mitigação e da adaptação. No caso, então, da adaptação, os grandes setores são estes, com efeitos conhecidos de acordo com os vários riscos climáticos aos quais nós temos de atender. E neste campo eu gostaria de salientar a importância de aprofundar o conhecimento para fundamentar as nossas ações. Curiosamente, estou aqui a realçar um trabalho que o Lolé também realçou, que é a importância de conhecer a dinâmica das nossas áreas da subida das águas do mar e a relação e implicação que isso terá na nossa zona ribeirinha, adicionado a fenómenos como a sobreelevação de maré e as inundações. Este projeto permitiu-nos ter um conhecimento muito mais concreto desta realidade, tomar consciência também do que é necessário fazer ainda para melhorar a monitorização deste processo, mas independentemente de nos prepararmos com tempo para as ações necessárias para proteger a nossa frente ribeirinha, algumas medidas já foram tomadas no presente, tal como quanto às cotas de soleira no licenciamento e nos planos de pormenor, já entretanto em curso para a zona ribeirinha, a título de exemplo. Outra vertente do conhecimento foi a propósito e aproveitando uma oportunidade de uma candidatura a um programa POSEUR, foi-nos permitido aprofundar o conhecimento e mapear os efeitos da ilha de calor urbano e proceder a uma maior e melhor caracterização das ondas de calor, do fenómeno das ondas de calor, a nossa grande ameaça e desafio até ao final do século XXI. Este trabalho permitiu-nos também perceber a importância da manutenção e da salvaguarda dos corredores de ventilação para permitir a drenagem atmosférica, o que tem, claro, uma direta aplicação no ordenamento do território. E se nós olharmos para as metas de adaptação que Lisboa fixou para si própria, vemos que há uma preponderância nas questões relacionadas com a infraestrutura verde, a água, e era neste aspecto que eu gostaria para terminar a intervenção, de realçar o papel da infraestrutura verde neste contexto. A infraestrutura verde é uma espécie, alguém disse outro dia numa apresentação que eu achei muito interessante, a propósito desta nossa experiência de Lisboa, o canivete suíço da adaptação. E realmente nós, em Lisboa, o investimento na infraestrutura verde, ele já é longo, mesmo antes de se incorporar o discurso das alterações climáticas e da resiliência climática, portanto foi um investimento que a Câmara começou a fazer de uma forma sistemática desde 2008, que o Plano Diretor Municipal, atualmente em vigor de 2012, adotou como um princípio fundamental e, portanto, um sistema fundamental no ordenamento do território, e hoje é uma realidade.
a infraestrutura verde constituída por parques, jardins e por outros espaços verdes privados, logradores privados, e com o realce para os corredores verdes que permitem a conectividade entre toda a infraestrutura verde. Perdão. Portanto, realçando agora as metas muito relacionadas, a que respondem, a que a infraestrutura responde, peço perdão, nós percebemos que o investimento na infraestrutura verde é fundamental para a questão do aumento da temperatura. E eu gostaria de destacar algumas dessas medidas e ações dentro dessas medidas. Por um lado, estamos... ir realmente só para terminar, porque já estamos mesmo no limite. Sim, estou já a terminar. Salientar o reforço da infraestrutura verde, desde a macroescala, desde os corredores, para a microescala do desenho do espaço urbano. Por outro lado, a adaptação da própria infraestrutura verde, através da escolha de plantas adaptadas e mais resilientes às alterações climáticas, a adoção de prados biodiversos, também eles mais resilientes às alterações climáticas, e a grande aposta na conclusão dos corredores verdes como produtores de uma maior... que permitem uma maior conectividade e, portanto, aumentar todos os benefícios e serviços de ecossistemas. Deixo aqui alguns sites, se quiserem aprofundar alguns destes aspectos, e espero ter dado uma noção do que tem sido o percurso da adaptação às alterações climáticas e das nossas preocupações e ações futuras. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem, esta era a hora de nós terminarmos, mas vamos dar aqui só mais um bocadinho. Ambos os outros interlocutores, e eu também, estendi um bocadinho mais do que estava previsto. Ora bem, eu ia mencionar duas questões que apareceram aqui no chat, que vocês também têm acesso do lado direito. E por outro lado, e ao mesmo tempo introduzir também uma questão nossa para debate. No chat, uma das questões que foi colocada para Lolé diz respeito à agricultura intensiva, ou seja, ao problema da cultura de abacate com fortes necessidades de água no Algarve e, portanto, até que ponto é que é possível ter aí algum controlo neste tipo de intervenção da parte da autarquia, ou seja, como é que eu consigo gerir estas contradições em termos de uso do solo. E depois há também uma questão, há duas questões para Lisboa. Uma diz respeito à adesão do chamado Green City Accord, que é uma iniciativa recente da Comissão Europeia para as cidades, e a questão da Paula Silva é se pensam subscrever. E por outro lado também um comentário sobre o facto de os veículos recentemente adquiridos pela Câmara de Lisboa, nomeadamente na recolha de resíduos, não continuarem a ser veículos que funcionam a gás óleo. A minha questão para ambos, antes de responderem a estas e de terminarmos, é o seguinte: o que eu sinto é que nós, em termos da adaptação, e se calhar focar nisso, nós estamos muito atrasados em comparação com outros países, porque ainda não identificamos exatamente os custos, ou seja, fizemos a estratégia, estamos no plano, mas os custos para as próximas décadas e
e digamos assim, a obra, mas a obra não significa aqui fazer pontões ou fazer... Isto é, a implementação da estratégia é algo que é extremamente dispendioso, e eu gostava de ter um bocado essa vossa perspectiva. Acham que estamos atrasados ou não? Há realmente já uma quantificação ou não daquilo que é preciso ter em termos financeiros para intervir em cada um dos municípios? Como é evidente, eu acho que é determinante cada um de nós ter medidas de precaução, isto é, não construir em sítios vulneráveis, não é? Em sítios vulneráveis às cheias, vulneráveis ao aumento do nível do mar, trabalhar em todas essas medidas, mas todos nós sabemos que isso não é suficiente. E, portanto, o que é que acham, quando é que acham que nós conseguimos ter esta avaliação mais concreta em que cada município é capaz de nos dizer, bem, eu se calhar vou precisar de 500 milhões de euros para impedir que parte da cidade ou que a praia que eu tenho no Algarve, no meu concelho, seja preservada ou não, não é? E, portanto, ia-vos pedir estes pormenores relativamente às perguntas que as pessoas colocaram e depois uma resposta tão concisa quanto possível à pergunta que vos fiz, e depois terminamos. Se puderem usar assim uns 4 minutos cada um, seria o ideal para terminarmos ao 12h40. Se calhar dava a palavra primeiro ao vereador Carlos Carmo e depois à arquiteta da questão. Muito bem, eu vou tentar usar 3 minutos e meio. Bom, muito rapidamente, eu estava aqui a acompanhar o chat e temos aqui 2 questões muito diretas para a Câmara da Lei, e depois os outros 2 minutos para essa questão que me colocou, que é de facto desafiante, e vou ver se consigo estar à altura da resposta. A questão da monocultura, que está aqui referida, a questão dos abacateiros, que neste momento está a aparecer um pouco por todo o Algarve. É uma monocultura, tem um grande consumo de água e neste momento é um pouco um contrassenso. Portanto, eu sei que a nível do Algarve, ao nível do plano de eficiência hídrica, e a própria Direção Regional da Agricultura está muito atenta a esta matéria. Portanto, não temos uma opinião formada, sabemos que tudo o que são monoculturas e que tenham um uso enorme de água é um contrassenso que neste momento nós estamos a investir. Portanto, temos que olhar para a nossa floresta, para o nosso espaço rural e apostarmos em espécies autóctones, em espécies que usam portanto, que usem o menos possível de água, porque assim tem que ser uma política mais assertiva e se calhar olhar ao nosso tomate sequeiro e voltar a investir e voltar a reinvestir nele. Depois a questão aqui do pacto, se estamos a pensar aderir ao pacto de autarcas, sim, nós estamos neste momento na fase final do nosso plano de sustentabilidade, energia e clima, que é um dos propostos para nós aderirmos ao pacto de autarcas para o clima e energia. Portanto, em janeiro já estamos em condições de fazer essa adesão. A questão que o Francisco nos colocou. Bom, eu falando do OLE e falando daquilo que é a perspectiva que nós temos e que eu pessoalmente posso ter, é que todos temos que fazer o nosso trabalho. O OLE, tal como Lisboa e tal como muitos municípios, apostaram em virar a página daquilo que são as políticas autárquicas e não esperar que nos indiquem o que é que temos que fazer, mas sermos nós os motores. Nós temos que agir local. Nós estamos a direcionar muitos milhares de euros em estudos que muitas vezes não se transformam em trabalho ativo e em trabalho visível, mas que é necessário para podermos passar à ação. E vou dar aqui um exemplo muito simples, que eu referi na minha apresentação. Nós tínhamos um projeto pronto, que era uma grande ansiedade para a população em Quarteira, que é um novo mercado, uma nova centralidade, que vai trazer mais dinâmica económica, e nós tivemos a coragem política de travar, porque tínhamos o estudo do professor Carlos Antunes para a subida do nível médio das marés, reformulámos o estudo, tem o seu custo, mas que sabemos que tivemos a atitude certa. Da mesma forma que implementámos medidas suspensivas do PDM para travarmos aquilo que seria, eu vou usar um termo, peço desculpa, muito forte, mas
para que as pessoas entendam, era uma aberração urbanística, tendo em consideração os tempos que hoje estamos e tendo em consideração o conhecimento que nós temos. Portanto, estamos atrasados sim, mas eu apelo a que todos os municípios, todos aqueles que têm a capacidade de decisão e de intervenção, que façam o seu trabalho, olhem para Lisboa, que é um exemplo nacional, olhem para Lolé, olhem para muitos municípios e que juntem-se a nós, porque se todos juntos tivermos uma ação mais assertiva, garantidamente que vamos cumprir aquilo que são as nossas metas. Obrigadíssimo pela síntese. Sobram mesmo 4 minutos para a Ana Cristina. Então, procurarei ser breve também. Em relação às questões que colocaram no chat, sobre as iniciativas do Green City Accord, estamos a avaliar, há um conjunto de iniciativas e estão neste momento a ser avaliadas, no mesma altura em que também estamos a ultimar o Plano de Ação Climática do C40, portanto tem sido uma época muito cheia de coisas, mas sim, estamos atentos. Ora bem, em relação à outra questão que foi colocada sobre os resíduos. Bom, a Câmara Municipal de Lisboa é um universo bastante complexo e grande. Uma das ações, e como resposta a isso, eu penso que uma das ações que penso que possa dar mais frutos tem sido o envolvimento de todo o município no compromisso interno. E esse envolvimento que está neste momento a arrancar, pretende-se com ele que haja a maior sensibilização de todos os setores e de forma prática. E, portanto, se houver algum setor que necessita ainda de avançar e de amadurecer um pouco mais a sua atuação, com certeza que o irá fazer. Não conheço especificamente os pormenores por trás desta pergunta e, portanto, não irei falar sobre eles. Em relação à pergunta do que lhe foi colocada pelo Francisco, ora bem, a adaptação da Frente Ribeirinha está em cima da mesa, já há ações concretas no ordenamento do território, nomeadamente nos planos de pormenor, com o aumento da cota de soleira, por exemplo. Há também toda uma vontade de não ficarmos por aqui e de continuar a estudar esta zona toda de uma forma inclusiva, envolvendo todas as instituições que estão presentes e que ocupam aquele território para encontrar soluções assertivas e que realmente nos permitam adaptar-nos ao longo do século XXI. Penso que dei fantástico. Em 2 minutos. Portanto, assim permite-me usar os 2 minutos que faltam para vos agradecer. A Zero também tem estado envolvida agora na adesão à associação que resultou do trabalho dos vários municípios no que respeita à temática das alterações climáticas à escala local. Mas queria também dizer-vos, porque me esqueci, que o próximo ano também vai ser muito importante, porque deveremos ter no final de 2021 o 6º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas e que vai ser decisivo para, à escala mundial, nós termos uma avaliação da situação em termos de mitigação e de adaptação. E ainda há poucos dias saiu um artigo mostrando-nos que, infelizmente, num artigo na Nature and Science, onde é muito claro que, infelizmente, o ritmo de gelo que está a ocorrer é maior do que se pensava e, portanto, as estimativas de aumento do nível do mar vão ser, infelizmente, mais graves do que aquelas que tínhamos feito. E quer Lolé, quer Lisboa, são, sem dúvida, concelhos vulneráveis a esta questão. Sem mais delongas, muito obrigado
peço desculpa por algumas dificuldades técnicas que enfrentámos no início e um bocadinho ao longo, mas penso que correu muito bem. Penso que são 2 excelentes exemplos e é com estas boas práticas que realmente nós queremos contribuir para uma maior sustentabilidade e, em particular, neste caso, no 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a ação climática, para além das cidades sustentáveis, para além de tudo o resto que também se interliga com ele, e onde eu, através da Zero, também sou embaixador deste objetivo em particular, no quadro da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal e que nesta década de sustentabilidade merece essa menção. Muito obrigado à APEE, muito obrigado a vós os dois e a todos os que participaram durante esta hora, nesta conversa virtual. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada a todos. Obrigada.